Veja no ICL Notícias, segunda edição. Troca de afagos na extrema-direita. Em evento do Agro, Flávio Bolsonaro diz que Tarcísio de Freitas ainda será presidente do Brasil. Previsão de páreo duro. Lula lidera primeiro turno em pesquisa BTG Nexus, mas permanece empatado com Flávio no segundo turno. Bandidos de farda. ICL revela que operações da ditadura militar para assassinar opositores custaram cerca de R$1 milhão. Fragilidade da Casa Branca. Atirador é acusado de tentar matar Trump e pode pegar prisão perpétua. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Segunda-feira, 27 de abril de 2026. Mais uma semaninha, Chico Sá, começando de maneira braba essa semana. Agitada em Brasília, tem muita decisão para sair nessa semana, Chico. Pauta quente a semana inteira. E vamos nós nessa segunda sem lei. Segundona sem lei. A segundona sem lei, começando aqui para vocês. Mas eu tenho uma boa notícia para você já nesse começo do programa. Estamos querendo boas notícias. Não só para você, mas para nossa audiência, para a gente, para todos nós. Heloísa Vilela está de volta lá em Brasília. Meu Deus do Vai céu! acompanhar de perto. Olha só, o estilo dela já denuncia que ela acabou de voltar de viagem. Elo, a gente estava com muita saudade. Bem-vinda. Eu também. Oi, Gabi, oi, Chico. Vamos lá, como você disse, essa semana promete, porque tem muita decisão para ser tomada aqui em Brasília, muitas pautas muito importantes devem acontecer ao longo dessa semana, viu, Gabi? É isso. Quarta-feira já temos o Senado concentrando todas as atenções na indicação do Jorge Messias para a vaga no STF. Na quinta, Congresso reunido para analisar o veto presidencial ao projeto da dosimetria da pena, né, dos condenados pelos atos golpistas, então a anistia disfarçada, para traduzir aqui para todo mundo. E a oposição está articulando para derrubar essa decisão e diz ter voto suficiente, o que seria um teste direto ali para a base do governo. E, para fechar, o foco também está, claro, no fim da escala 6x1, a discussão da comissão especial. Essa é a grande pauta, né? Além de ser submetido no Congresso, a rua, na sexta-feira, vai dar muito a ideia do que se teremos ou não o fim dessa famigerada 6x1. Tem convocação para manifestação de contra 6x1 no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, de maio, né? Aqui em São Paulo, os governos de direita do Tarcísio de Freitas e do Ricardo Nunes na prefeitura vetaram a Paulista para os trabalhadores. A manifestação deve ser em outro lugar que ainda não foi divulgado. Esse é o grande foco. Tem que botar a gente na rua para acabar com essa vergonha escravagista chamada 6x1. Elo, e nessa semana, então, temos uma expectativa do Hugo Mota acelerar essa tramitação. Já não vai decidir até o 1º de maio, que seria o dia mais simbólico para aprovar esse projeto. Mas tem uma resistência forte ali do setor empresarial, então conta mais para a gente como é que está essa expectativa e também essa resistência. Nada vai ser muito simples, viu, Gabi? De cara a gente vê que tem gente aí que tem medo de povo, né? Que vetou a Paulista para manifestação de trabalhador. Mas aqui em Brasília não vai ser nada fácil, porque tem mais de um projeto tramitando ao mesmo tempo. Então você tem um projeto de lei, que é o projeto do governo, que veio para cá com urgência e que, se não entrar na pauta, tranca a pauta inteira do Congresso. E você tem a PEC, que também está
tramitando aqui no Congresso. E o presidente da Casa está dizendo, quer trancar a pauta, tranca a pauta. Eu vou dar sequência a essa PEC. Por que eu estou falando isso e qual é a diferença? O que é importante para a gente entender? O projeto de lei do governo não tem nenhum tipo de compensação para os empresários. Muda a escala de 6x1 para 5x2, ninguém vai ter redução de salário e os empresários não vão ter nenhum tipo de compensação, como tem gente querendo inventar. E na PEC, a PEC ainda está sendo discutida e sim, tem já deputado querendo enfiar nessa PEC uma desoneração de folha, ou seja, as empresas pagarem menos imposto para compensar, já que elas vão dar esse dia, que elas são tão boazinhas, vão dar esse dia para os trabalhadores, né? Então, o que acontece? Se essa PEC passa, uma PEC, ela precisa de mais voto para ser aprovada do que um projeto de lei, precisa de 2/3 do Congresso. Mas se ela passa com esse tipo de presente para os empresários, o presidente da República não pode fazer nada, porque ele não pode vetar uma PEC, não existe isso. Ele não sanciona, a PEC é aprovada e passa a valer, a não ser que você discuta a constitucionalidade dela, leve para o Supremo essa discussão. Por isso, muita gente está dizendo que o importante é continuar a tramitação do projeto de lei do governo, para não ter esse tipo de problema. Então, por isso que eu disse, nada vai ser fácil, Gabi, vai ser um quebra-pau danado, muita discussão, muita briga, e vamos ver quem vai ter mais disposição e vai ter mais clareza de esclarecer a população sobre isso tudo. Porque imagine você, se colocam essa PEC com esse presente para empresário dentro dela, a base do governo vai ter coragem de vetar essa PEC? Para depois a oposição dizer, a gente tentou acabar com a escala 6x1, mas o pessoal do governo não deixou. Entendeu a jogada? Então essa é a armadilha que está se colocando aqui no Congresso Nacional. Nossa, muito importante essa apuração. Essa nossa herança maldita, né, ligado ainda à escravidão, é muito pesada e persiste. Até no momento de se votar, de se elaborar um projeto de emenda à Constituição, a oposição quer dar ganho para os empresários. Até numa hora sagrada de conquista da classe trabalhadora, os caras querem enfiar vantagens para quem? Para as empresas. Pegando carona nos trabalhadores. Então essa raça não tem jeito, parece. Pelo amor de Deus. E a gente falava justamente sobre isso na semana Exatamente, passada. você cria um precedente. E você cria um precedente também. Toda vez que você tem um avanço da classe trabalhadora, um ganho, né, da classe trabalhadora, você tem que facilitar a vida dos empresários. Né? Você tem que dar alguma coisa para eles. Daqui a pouco você vai dizer, como disse uma pessoa com quem eu conversei hoje, que trabalha no Palácio do Planalto. Daqui a pouco eles vão dizer que o governo é que tem que pagar os 13º dos funcionários também, se você quer manter avanços, né, da classe trabalhadora. O governo é que tem que pagar a conta, porque se você coloca isenção de folha, quem está perdendo dinheiro, claro, é a arrecadação de impostos do governo, não é isso? Então, cada vez que a gente, como trabalhador, avança, o governo tem que perder dinheiro, ou seja, a gente tem que perder dinheiro, porque o que o governo recolhe é usado, em princípio, na saúde, na educação, nas coisas que interessam a todos nós. É isso, só para deixar claro que a gente não está falando do pequeno empresário, né? Porque isso já estava até previsto na proposta do governo, que é um processo diferente, né, prevendo eventuais alívios e tal a determinados setores, mas assim, falando do empresário pequeno. Do cara que tem uma lojinha no bairro, do cara que tem uma padaria pequena ainda, exatamente. Tudo isso são casos que devem ser contemplados, deve ter um tempo para adaptação, mas não estamos falando da grande indústria, né, das grandes distribuidoras, empresas gigantes. É isso aí. Tem que entrar na cota de conquista dos trabalhadores, como foi 13º salário, como foram férias, uma série de conquistas que sempre deram esse mesmo barulho. Você pegar desde 1888, desde a assinatura da Lei Áurea, que
os jornais, os editoriais gritam, o Brasil vai quebrar, ninguém segura. O clamor é sempre esse. Só que ninguém vai acreditar em clamor de empresário e de editorial do Grupo Globo, né? Não dá. Ô Chico, você sabe qual o tempo de adaptação que tem gente na direita, empresário pedindo? 5 anos. Meu Deus. 5 anos para fazer essa adaptação. Pelo amor de Deus, né? Não existe. E você pega o trabalhador ali já de mais idade, ele não é quase como ele não tem garantia que vai pegar o funcionamento desse projeto, né? Pelo amor de Deus, estamos cansados de esperar. E foi uma vitória mesmo. E foi uma vitória mesmo da classe trabalhadora, Chico, porque nem o governo, 2 anos atrás, acreditava que fosse possível votar, ainda nesse mandato do presidente Lula, essa mudança da escala de trabalho. Acontece que houve um levante na sociedade brasileira contra a jornada 6x1. E aí percebeu-se que sim, que tinha tração, que a sociedade estava mobilizada para isso, e aí então é que isso tudo começou a andar aqui dentro do Congresso Nacional. Exatamente. Bom, a gente vai continuar tratando a respeito dessa pauta, gente, ao longo dessa semana. Tema importantíssimo na semana do dia 1º de maio. Nesse final de semana que passou agora, teve congresso do PT. Eu queria falar sobre isso também, porque o partido aprovou 3 documentos, né, Elô? Incluindo um manifesto que está reduzindo o tom de crítica ao judiciário e também fazendo acenos ao que já era previsto ao Centrão para atrair apoio para a reeleição do presidente Lula. E o pré-candidato ao governo aqui em São Paulo, o Fernando Haddad, subiu o tom nesse evento e ele voltou a chamar o Flávio Bolsonaro de um apelido que ele já soltou algumas vezes. Mais uma vez ele apareceu. A gente vai assistir esse vídeo e já volta a conversar. Vamos lá. A menor alternativa. O Lula vai concorrer com o Bolsonarinho, com o filho do Jair Bolsonaro. Uma família que só entregou o caos para esse país, desde sempre. Porque eles se vendem como antissistema e estão há 30 anos fazendo a pior política da história do país. Das rachadinhas ao genocídio da pandemia, eles estão sempre do lado da destruição. Eles são uma reação ao colapso de uma agenda que deu errado. E nós somos o antídoto a isso. Nós somos a resposta a isso. Nós somos a força que não admitimos parar de avançar. Então nós não podemos ficar só na reconstrução. Nós temos que avançar e nós temos que oferecer para o povo brasileiro um programa de governo que vá além do que nós já fizemos, de ir além do que o povo brasileiro já conquistou. Só para passar para vocês, o presidente Lula ele não foi no evento, mas ele também gravou um vídeo cobrando a atuação da militância e tal. A gente assiste a mais esse trecho e aí já comenta tudo de uma vez. Vamos assistir agora. Se a gente fez as coisas corretas e acreditamos que nós fizemos as coisas corretas, nós não perderemos a eleição para ninguém nesse país. O que é importante vocês ter claro é que um partido que está no governo, ele não corre atrás do adversário. É o adversário que corre atrás dele. É ele que tem que botar a bola na frente. É ele que tem que cobrar do adversário. Eu queria pedir à militância do PT. É muito importante o grupo de zap de vocês. É muito importante vocês ficarem o dia inteiro passando o dedo no celular. Mas nada supera a gente ter coragem de pegar um panfleto, andar na rua, bater palma no portão das pessoas e olhar no olho das pessoas e convencer as pessoas e mostrar para as pessoas o que está certo nesse país. É assim que a gente faz política, não é sentado num sofá fazendo zap. Tem uma enquete nossa aqui, que a nossa equipe já publicou no nosso chat no YouTube, que é sobre essa fala, repercutindo, né, a fala do presidente Lula. A militância política da esquerda em 2026 é mais necessária na internet ou nas ruas? E tem as duas opções, eu diria até que poderia ter uma terceira, né, nos dois, de repente. Mas vou passar a palavra primeiro para a Elô. Vai lá, querida. Todas as respostas acima. Quem tem a minha idade sabe isso. Fez prova e tinha essa no final, né? Mas eu acho que precisa de tudo isso. Eu achei interessante o discurso do
do Haddad, chamar de bolsonarinho, começar a dar para o Flávio Bolsonaro o tamanho que ele deve ter, que é quase nenhum, mas não é uma invenção do Haddad. Hoje de manhã eu estava vendo o N1 e a Manuela Borges contou que num café da manhã que ela teve na semana passada, com o ministro da Saúde, o Padilha, ele também já tinha falado em bolsonarinho no meio da conversa. E pelo que eu conversei hoje aqui em Brasília, aparentemente isso pode, não é certeza, tá? Mas isso pode ter saído de um grupo daqueles pesquisas de quali, sabe? Que você coloca umas pessoas para conversar e tem o marqueteiro fica atrás do vidro acompanhando a conversa para ver o que sai. De onde saiu? Deixa o homem trabalhar. Vocês lembram dessa frase que foi muito usada na outra campanha do Lula? Deixa o homem trabalhar, saiu de um grupo de quali desses. E parece que esse bolsonarinho pode ter saído de lá também, que a gente não sabe, mas me parece que foi uma boa pegada, é uma boa maneira de tratar esse candidato da extrema-direita e colocando ele aos poucos no lugar dele, porque vai ter muito mais para falar do Flávio Bolsonaro ao longo da campanha, porque telhado de vidro é o que ele mais tem, com o número de imóveis que eles juntaram, é telhado de vidro para todo lado. Então, vamos com calma que vai ter muito o que dizer ainda. Agora, foram muitos discursos importantes e eu acho que o presidente Lula tem razão quando ele diz que é preciso fazer política presencialmente. É sim, mas é preciso fazer política na internet também. Hoje em dia a gente não vive sem as duas coisas, tem que atuar nas duas esferas. E tem uma ponderação, né, Chico, para passar para o seu comentário também, que ele fala sobre o adversário, que eu achei interessante, mas assim, ele diz o governo que está no comando, então não corre atrás do adversário, mas também não pode ficar só reagindo. Não, é o contrário, acho que tem que pautar. Assim, aí eu acho que ele estava tão mirando tão a questão das ruas. Sim. Nas ruas a imagem faz sentido. A oposição vai correr atrás do governo nas ruas. Porque o lulista, o eleitor do PT vai bater de porta em porta e a oposição vai correr atrás, isso faz todo sentido. Mas internet é o contrário. Ou o governo, a candidatura Lula tem assunto e sai pautando para não deixar o assunto do outro tomar conta, ou vai para o brejo. Então, na internet vale quem sai com o assunto, quem sai com a pauta na frente, assim, e deixar a oposição comentando e a oposição fazendo barulho em torno do assunto da esquerda, do assunto do governo. Não sei se a Elô também quer comentar essa questão. Como aconteceu naquela história do Congresso Inimigo do Povo, que a base do governo aqui conseguiu mobilizar, né, e saiu na frente e ganhou o debate público. Sim. Ganhou mesmo. Aquilo ali marcou. Então, isso tinha que continuar. A gente não vê essa continuidade num trabalho nesse sentido. Agora, o governo vai, essa semana também, dar uma última cartada para, me parece, talvez a última cartada, para ver se reduz essa rejeição, né, a imagem negativa do governo, que é o Desenrola 2.0, uma tentativa de resolver uma boa parte do endividamento da população brasileira que está pela bola 7. Você teve aí a redução do imposto de renda e praticamente não foi sentido, porque o cara não teve o desconto no imposto de renda, ficou com um pouco mais de dinheiro no contra-cheque, mas está tão endividado que não viu a diferença. Então, enquanto não se perceber essa diferença, não passar um pouco essa sensação de sufoco, vai ser difícil para o governo baixar essa rejeição, que é super importante que aconteça agora esse ano. É isso, e nessa semana a gente deve ter o lançamento desse programa da renegociação da dívida também, super importante, a Elô ter tocado nesse assunto. A gente está falando que essa semana é realmente uma semana importante. E a nossa audiência é tão ligada que já mandaram aqui o local da manifestação do 1º de maio, é Praça Roosevelt, aqui em São Paulo. São Paulo é Praça Roosevelt, 9 da manhã, no centrão de São Paulo. Elô, eu ainda quero aproveitar, a gente tem um minutinho aqui, para você poder explicar essas duas iniciativas que foram apresentadas pela deputada federal Gleisi Hoffmann, né,
contra o Paolo Zampoli. Na semana passada, ou Zampoli, na semana passada a gente trouxe, infelizmente, uma fala dele aqui no ICL, o assessor especial do governo Trump. Ele deu declarações, eu não vou nem me repetir aqui, mas eu posso dizer que foram palavras discriminatórias, extremamente misóginas, né, contra as mulheres brasileiras. Diga lá. Para dizer o mínimo, né? Isso porque ele foi casado 20 anos com uma brasileira, então ele não deveria renegar o passado dele mesmo. Enfim, foi horrível a fala dele e a Gleisi propôs então que ele seja transformado em persona não grata aqui no Brasil, que eu achei uma ideia ótima, é isso mesmo. Quem fala das mulheres brasileiras, o que ele falou, tem que ser tratado dessa maneira. Então, eu achei muito bem apropriada a proposta dela, Gabi. Eu acho que não dá para passar pano, passar adiante, como se nada tivesse acontecido. Uma fala desse calibre de uma pessoa que tem uma posição importante nos Estados Unidos. Não pode deixar de graça, né? Não, sem dúvida. Aliás, é o mínimo, né? Persona não grata é o mínimo para uma declaração. Gente, assim... não pode deixar por isso mesmo, né? Tem que dar uma resposta a esse canalha. É isso. Muito bom. Elô, bom ter você de volta aqui com a gente. Amanhã a gente se vê de novo. Bom trabalho. Um beijão. Tá joia. Até amanhã, pessoal. Até. Valeu, Elô. Feliz a gente ter a Elô de volta junto com a gente e também de poder respirar jornalismo, né, Chico? Meu Deus do céu. Jornalismo puro na veia. Você já sabe do que eu tô falando. Sei, aqui. porque eu acordei muito empolgado no domingo quando eu vi a reportagem do ICL Notícia, que tem reportagem que é o furo da semana, é o furo do dia, muda alguma coisa no governo, muda a política, muda o tom de uma campanha. Essa é uma reportagem que muda a história do país. Isso. Ela dá uma nova riqueza à história da ditadura no Brasil. E que traz uma repercussão internacional também. A gente vai explicar essa história toda. É uma série de reportagens. O Igor Melo, que é um dos repórteres que assinam essa série, ele vai estar com a gente aqui agora, junto com a Juliana Dalpiva, coordenando e assinando essa série, a Shirley Alves, o Chico Otávio, a Bandidos de Farda. Para você que ainda não acessou, eu recomendo, é uma série especial. Hoje a gente vai aprofundar em uma matéria que foi publicada, aliás, já tivemos algumas, tá? Você vai poder conferir todas no nosso site. Mas a reportagem que foi publicada hoje revela um gasto equivalente a R$1 milhão para a perseguição e morte de opositores do regime militar. A equipe do ICL se debruçou sobre anotações de uma caderneta, você está vendo aí na sua tela, do coronel Ciro Etchegóin, que registrou informações de despesas e receitas, assim, com muitos detalhes, entre os anos de 1969 e 74, que foram os governos Médici e Geisel. E, de acordo com essa contabilidade, o Centro de Informações do Exército gastou pelo menos 615 salários mínimos em operações clandestinas. E, em valores de hoje, isso equivale ali a um orçamento de aproximadamente R$1 milhão. O Igor Melo chega aqui para conversar conosco, explicar melhor essa história. Igor, boa tarde, bem-vindo ao N2 e parabéns, querido, por essa série, realmente um trabalho impecável de todos vocês. Boa tarde, Gabi, boa tarde, Chico, nossa comunidade, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, ainda mais para falar de um trabalho como esses, que a gente está há 7 meses batendo a cabeça para publicar, mas conseguimos um resultado que eu acho que, como o Chico falou, é um resultado importante para a história do Brasil, né? A gente contar essa história com uma nova camada, assim. Agora mesmo eu estava lendo o Hélio Gaspari aqui. Hélio Gaspari é um respeitado jornalista, autor de uma série importante, que é sobre a ditadura, que acho que são 5 ou 6 volumes, e eu vi o Hélio Gaspari espantado, assim, com uma nota no tom de que, meu Deus, que revelação! Ele falando da questão do governo britânico, ensinando, praticamente dando um manual de como trancafiar, de como torturar no Brasil. Assim, quase ele entregando, os britânicos entregando um manual para a ditadura brasileira. Então, você pega pessoas especializadas que estudaram, que escreveram sobre o tema e vibraram também com essa série de reportagens, porque ela muda realmente a história. É isso, Igor.
já passando a palavra para você, porque eu sei que você vai comentar, né, especificamente primeiro essa matéria, depois a gente vai passar pelas outras também, mas eu acho que é fundamental a gente ter o caderninho com as anotações, né, Chico? Sim. O detalhe ali dos gastos que foram feitos, isso é uma prova, assim, que realmente muda a nossa história. E nesse capítulo dos gastos, assim, eu sempre tinha saído uma coisa ou outra da colaboração da Fiesp nessas histórias todas. Essa matéria consolida, essa série de reportagens, né, Igor? Ela consolida realmente qual foi o papel da Fiesp. A Fiesp, para quem não sabe, é a Federação de Indústria do Estado de São Paulo. É uma federação muito poderosa, talvez a federação de indústria mais poderosa do país, reúne a nata do empresariado da indústria em São Paulo e estava lá, financiando a ditadura também. Então, são revelações muito importantes, né, Igor? Chico, sem dúvida. Mas assim, eu acho que tem uma diferença nesse caso, porque o papel da Fiesp, por exemplo, de outras grandes empresas, né, sobretudo em São Paulo, é anterior a esse período que a gente está falando, principalmente com a OBAN, Operação Bandeirantes, né, que ainda era um arranjo meio informal da repressão. A gente está falando aqui de um segundo momento, já após as 5, e assim, só para fazer um esclarecimento primeiro sobre esse valor de R$1 milhão, isso a gente está falando, se a gente puder fazer uma comparação para os dias de hoje, é como se fosse o cartão corporativo do CIE, do Centro de Informações do Exército. Então a gente está falando em R$1 milhão em despesas do dia a dia, em passagens, alimentação, custeio de locais, né, dos chamados pontos, que era onde eles se concentravam para fazer as ações clandestinas. É esse tipo de despesa. A gente não está falando de equipamento, de arma, de salário. Então, assim, se a gente tem um gasto de R$1 milhão só com esse tipo de despesa mais corriqueira, isso acho que dá um pouco também a ideia do tamanho do aparato, inclusive financeiro, da ditadura militar para a repressão política naquele período. Eu acho que, assim, o primeiro ponto dessa reportagem é esse. E a gente fez esse levantamento não só... É até muito curioso, que era uma cadernetazinha, assim, que ele fazia o controle à mão da contabilidade durante 5 anos, mas a gente cruzou essas informações com outros documentos, com outras... com a própria Comissão da Verdade, as coisas que ela trazia. Então a gente conseguiu identificar que nessas operações que custaram cerca de R$1 milhão, né, teve pelo menos 29 militantes políticos mortos. Assim. Então, quase 10% do total de mortos consolidados, né, da ditadura, mortos e desaparecidos. A gente está falando de um momento e de um trabalho muito importante dentro da repressão política no Brasil durante a ditadura militar. Assim, eu queria só dar primeiro esse panorama, sabe? Porque a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando de um dinheiro que levou diretamente a dezenas de mortes, sabe? Sim. E aí, a partir daí, a gente pode começar a discutir. Não, muito interessante. Essa grana, todo R$1 milhão, era ali do custeio do dia a dia, da operação. Sim. Deslocamento para torturar, para matar. De morte, e até operação também. Né? Ou seja, você tem o aparato do Estado a serviço da máquina de tortura, da máquina de repressão, e ainda tem essa ajuda financeira do empresariado nesse custeio, no dia a dia. Bem esclarecido. E assim, um outro ponto, né, que é importante dizer, que isso tudo era clandestino. Mesmo para as regras da ditadura, mesmo com as 5, o Centro de Informações do Exército não poderia ter torturado e matado do jeito que eles fizeram. Assim, tudo isso, esse R$1 milhão de dinheiro público, foi gasto com ações clandestinas. É bom pontuar também, assim, porque a própria Casa da Morte de Petrópolis, as operações de infiltração de agentes duplos que eles custeavam com esse dinheiro, tudo isso eram ações ilegais. Assim, por isso que essa contabilidade era feita no bloquinho e não nos documentos formais, né, do governo da época. Sim. E assim, eu acho que isso guarda também um ponto que assim, como a gente estava falando, tem muito pouco relato e assim, coisas que a gente sabe pela ótica dos militares, né? A gente sabe muito pelo que foi dito pelos torturados, pelas vítimas da ditadura, mas tem muito pouca coisa dita ou escrita pelos militares sobre a repressão naquele período. Tem uma dimensão da burocracia dessa barbárie que para mim é muito impressionante, assim, folhear esse documento, né, essas 83 páginas da caderneta, e ver que o cara estava controlando o dinheiro do lanche do agente que foi matar alguém, por exemplo,
É muito impressionante, assim, eu sei que a gente não deve fazer analogias com o nazismo, com qualquer coisa, né? Tem até uma falácia retórica que é isso, mas é uma coisa meio Eichmann em Jerusalém, sabe? Assim, da burocracia, da barbárie, da crueldade. Você vê que, ao mesmo tempo que eles estavam matando, torturando, estuprando, barbarizando, eles estavam fazendo a continha de padaria do custo da passagem de barca para ir torturar alguém, do lanche para fazer a vigilância de um aparelho de presos políticos e matar aquelas pessoas, sabe? É muito impressionante, assim. Até como pessoa é muito impressionante você folhear isso, literalmente, assim. Claro, e tem alguns detalhes ali, o Igor trazer isso eu acho muito interessante. Eu queria perguntar para ele se tem mais algum detalhe que você queira ressaltar, Igor. O que me chamou a atenção também é que você tem ali o cruzamento, como você já explicou que vocês fizeram, né, dessas anotações, né, as informações financeiras com os dados da Comissão Nacional da Verdade. E aí deu para identificar os pagamentos que resultaram em mortes, né? Tem pelo menos 29 mortes que foram confirmadas por esses agentes do Centro de Informações do Exército durante o período mais violento da ditadura. Eu queria saber se tem algo que você gostaria de ressaltar especificamente sobre essa reportagem para a gente trazer as que já foram para o ar também. É uma série e vai ter, assim, ainda nessa semana, gente, até no mês que vem. Depois, em maio, vamos ter ainda mais reportagens saindo. Eu queria destacar um ponto, porque inclusive é uma coisa que a gente vai destrinchar melhor nas próximas matérias, que é sobre essas operações de infiltração, né, de agentes duplos na ditadura. E o caso mais célebre disso, que é um caso que já era conhecido, mas que a gente vai trazer novas informações, novas camadas, sobre o caso do Cabo Anselmo, que era um militar que foi militante de organizações de esquerda durante a ditadura, mas na verdade era um agente infiltrado pela ditadura militar. E assim, a gente até abre essa reportagem contando um caso, porque a gente tem outros documentos também do Siretiegoin que contam muito bem esse processo de infiltração do Cabo Anselmo, e vai ter uma reportagem só sobre isso. Mas, assim, só com essa operação, que eles chamaram de Operação Kimball, que era o codinome do Cabo Anselmo no Centro de Informações do Exército, eles gastaram praticamente R$280 mil ao longo de alguns anos. Assim, era um investimento grande deles. E, assim, foi um investimento que na ótica deles rendeu frutos, ele inclusive é avaliado como muito positivo pelo Siretiegoin num relatório que ele faz, porque ele ajudou, entre outras coisas, a debelar o comando da Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR. Porque o Cabo Anselmo, ele, entre outras coisas, ele ficou responsável pela emissão de documentos falsos do grupo. Ou seja, na verdade era a ditadura emitindo esses documentos e sabendo os nomes falsos que esses militantes estavam usando, né? Mostra que eles nunca tiveram chance de verdade, que nunca foi de fato uma guerra com dois lados, né? Na verdade foi um massacre de gente que estava ali monitorada o tempo todo, não tinha chance de ter outro resultado. Mas, assim, a gente conta, né, nessa conta de quase R$280 mil, grande parte desse dinheiro foi para um massacre que foi para resgatar o Cabo Anselmo, que tinha sido exposto, né, dentro ali da VPR. Eles tinham identificado que ele era um X9, usando um termo de hoje em dia, e prenderam ele, iam provavelmente, né, justiçar ele ali, matar ele. E eles fizeram... Ele era tão importante para aquela engrenagem da ditadura que eles fizeram uma grande operação com 18 pessoas para resgatar o Cabo Anselmo, que custou centenas de milhares de reais e resultou em 6 mortes, inclusive na morte da mulher do Cabo Anselmo, que estava grávida, assim. No nível de crueldade é esse. Então, é muito impressionante ver que esse dinheiro, essa contabilidade, ela se aplica na prática, na ponta da linha mesmo da repressão, sabe? Assim, eu não consigo usar outro termo, é realmente impressionante, assim, é um negócio chocante. É o massacre na Chácara São Bento. Né? Esse episódio do Cabo Anselmo é um dos mais canalhas, assim. Talvez não tenha na ditadura inteira um personagem tão canalha no que ele fez. Ele vai para o Recife, né? Ele se infiltra nas festas, nas baladas do tempo, nas manifestações, começa a namorar a Soledad Barrete, que era uma militante jovem, namora, casa, ela se apaixona, ele se aproveita da questão amorosa, casa com ela para cometer esse massacre da Chácara São Bento. Ou seja, esse é o mais canalha assim, é difícil você escolher
qual a atitude mais canalha dos militares na ditadura aqui no Brasil. Mas essa é uma das páginas mais cruéis, sabe? Ele casa, se apaixona, engravida a Soledad, e com o intuito de fazer esse massacre na Chácara São Bento. É muito cruel. É terrível demais. É terrível, Chico. Eu quero convidar todo mundo que está nos acompanhando aqui, a nossa audiência, para ler todas as reportagens que saíram até agora da série O Bandido de Farda, né, pelo link. Está aí na tarde também, para você que está só me ouvindo, icl.com.br/bandidos. Vai ter material novo ao longo dessa semana, como eu já disse, e também no mês que vem. Aqui na tela a gente também coloca as manchetes que estão na nossa série especial. Tem lá: britânicos ensinaram a ditadura brasileira técnicas e estratégia para montar a Casa da Morte. Essa é uma das manchetes. A outra: estupro, roubos e assassinatos. Se a gente puder colocar na tela aí, agora temos estupro, roubos e assassinatos. Os crimes da ditadura escondidos por Ciro Etchegóin. 6 décadas depois, aí já outra manchete: descoberta nova vítima de estupro por militares da ditadura. E, para fechar, militares roubavam móveis, dinheiro e até brinquedos de imóveis em que faziam batidas. Então, assim, eu acho que são reportagens excepcionais. Está impressionante esse material, porque comprova muita coisa, né? Essa questão dos estupros, né? Dos roubos cometidos pelos militares, Igor, e esse treinamento na Inglaterra para depois voltar aqui para o Brasil e se criar um centro clandestino de torturas no Brasil, a Casa da Morte. Casa da Morte, onde esteve a Dilma Rousseff, ex-presidenta. Diga, Igor. Eu queria só trazer um pouquinho para o presente, Gabi, porque, assim, aí falando mais de um geral do que a gente já publicou, até essa discussão foi engraçada para definir o nome desse especial, né, Chegar a Bandidos de Farda. Uhum. E eu falei na época, tem essa expressão que a gente usa aqui no Rio de Janeiro porque se fala muito disso de policiais corruptos, né, os bandidos de farda, é uma expressão comum aqui. E depois, assim, eu falei na hora isso, acabou que o pessoal gostou, mas eu fiquei refletindo sobre isso, porque existe de fato uma ligação histórica entre as duas coisas que a gente muitas vezes perde de vista, né? Esse treinamento, a gente, assim, tem toda uma... É muito complexo, mas esses agentes receberam treinamento de potências estrangeiras, a gente mostrou agora esse treinamento das autoridades britânicas, do Serviço Secreto Britânico, aos militares brasileiros. Já havia relatos de treinamentos por parte de instrutores americanos, né? Também de franceses, enfim, essas grandes potências na Guerra Fria atuaram diretamente preparando esses agentes da repressão brasileira, que por sua vez treinaram os vizinhos. Então a gente tem, inclusive nesse material dessa contabilidade, treinamento para militantes de extrema-direita chilenos, por exemplo, pagos dentro desse R$1 milhão, assim. Isso se espraiou para a América Latina, mas isso também se tornou, dentro do Brasil, mesmo depois da redemocratização, que na década de 90 se chamava de entulho autoritário. Chico deve lembrar bem dessa expressão. Sim. E esse entulho autoritário está presente até hoje. Se a gente fizer um link aqui, quando a gente teve aquela operação com 122 mortos aqui no Rio de Janeiro, tem 10 policiais do BOP réus porque roubaram casas durante a operação. Que é exatamente isso que a gente está relatando na década de 70 que os militares da repressão da ditadura fizeram. Isso não é coincidência. Essas duas esferas, os agentes da repressão e a polícia comum, entre aspas, na ditadura, se misturaram. E essas práticas de tortura, de execução e também de corrupção de agentes públicos se espraiaram para as corporações no Brasil. A gente não é à toa que a gente tem polícias tão corruptas, polícias que entram na casa de morador e roubam durante uma operação policial. Isso veio lá da ditadura, veio lá desses agentes comandados pelo Ciro Etchegóin. Então, assim, revisar esse passado tem uma importância também da gente entender o nosso presente. Claro. Também nesse cotidiano do dia a dia. Eu acho fundamental essa reflexão que você traz aqui, Igor. Mais uma vez, obrigada por ter vindo aqui no N2 e obrigada pelas reportagens também que vocês, pelo trabalho que vocês fizeram de uma maneira muito brilhante. Obrigada, meu querido, e até uma próxima oportunidade. Valeu. Valeu, Gabi, até a próxima. E convidar todo mundo, né, a ler nosso especial. A gente vai ter também o documentário no dia 17, que eu já vi, impressionante, assim, porque você vê os parentes das pessoas relatando essas barbaridades da época, como crianças. Eles eram crianças na época, você vê esses relatos, assim, é um negócio de arrepiar, sabe? Então, assim,
convido todo mundo a ler as reportagens escritas e a ver o documentário no dia 17, porque tá imperdível, assim. Já anotei na minha agenda. Por aqui, favor, não. ansiosa. Valeu, Não dá para Igor. perder uma linha dessa história. É isso aí, gente. Aguardem o documentário também, vem mais por aí. Eu avisei, né, que mês que vem tem reportagem nova, tem também o documentário. E Rodrigo Viana, que está chegando aqui para conversar com a gente nesse começo de semana. Rodrigo, bem-vindo. Bem, obrigado, Gabi. Chico, não sei se vocês chegaram a comentar do parentesco desse Etchegoyen, o Ciro, com o Sérgio Etchegoyen. Não foi comentamos. ministro do Bolsonaro, né? do Temer. Ah, é verdade. Ele foi um dos gerenciadores do governo Temer e da interferência no Rio de Janeiro, da intervenção no Rio de Janeiro, melhor falando. Então, esse Ciro Etchegoyen é de uma família de militares, 3, 4 gerações de militares, cujo sobrinho é esse que teve aí no governo do Temer. E, enfim... Tem toda razão, ele fez a transição para o governo Bolsonaro. Exatamente. Estava ali atuando na segurança e tal, por isso que eu pensei. Mas foi durante o Michel Temer. E o Igor fez esse paralelo, né, com a nossa herança. Sim. Desses hábitos da época da ditadura. Eu achei, assim, fundamental. É uma família de golpistas, né, e, nesse caso, de torturador. Né? É isso mesmo. Bom, vamos chamar o Jamil Chad? A gente vai falar aqui... Inclusive, Jamil, agora há pouco a gente estava falando desse conteúdo especial, dessa série do Bandidos de Farda, o Jamil também está preparando, acho que já está até pronto. O Jamil vai dar uma aula aqui para a gente no ICL, tem um conteúdo exclusivo que ele vai... Acho que ele pode dar uns spoilers aqui para a gente. Professor Jamil. A nova ordem mundial, é isso? É isso mesmo. Jamil, bom. boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, Gabi, Rodrigo, Chico, boa tarde a todos. No próximo dia 5, vamos falar justamente sobre geopolítica. Muita gente acha, né, Gabi? Não, geopolítica é uma coisa lá distante, é lá no Irã. Não, não é no Irã, é no posto de gasolina do lado de casa, é no preço do supermercado, tudo isso é geopolítica, para onde você pode ir, para onde você não pode ir, enfim, é a nossa soberania, o aplicativo que a gente usa para se comunicar, tudo isso é geopolítica. A gente vai explicar justamente o que está em jogo e a encruzilhada que nós vivemos. É uma aula gratuita, obviamente, é só se inscrever, dia 5 de maio, terça-feira que vem, às 8 da noite. O Edu vai estar presente também e eu vou estar falando justamente de dentro da ONU e depois, claro, vamos fazer esse bate-papo. Muito bom, Jamil. Reforçando, então, para todo mundo que nos acompanha, para as pessoas se inscreverem em icln2.com.br, você vai levar 2 segundos, deixa o seu e-mail enquanto você ouve a conversa aqui do Jamil com a gente hoje, as apurações que a gente traz do cenário internacional e como o Jamil muito bem explicou, né? Irã, o que tem a ver com a gente, Cuba, Venezuela, tem tudo a ver, né, pessoal? Acho que desse último mês, Jamil, ficou muito evidente em como isso nos afeta, mas você trazer uma aula sobre isso, uma explicação sobre isso com toda a sua experiência, todo mundo tem a ganhar. Então, vamos acompanhar. Jamil, diga. Depois, Gabi, depois quem se inscrever no ICL leva meu livro também. Então... isso é importante. Qual deles? Qual deles? Conta aqui pra gente, não pode ainda. Esse aqui. Tá bom. Ótimo. Tomara que você esteja apontado. É isso. Aliás, muito conectado com esse tema. Com o tema atual, né? Que a gente tem acompanhado todas essas questões ligadas ao ICE nos Estados Unidos. Jamil, vamos falar sobre a repercussão desse final de semana, né? Desse homem que invadiu um jantar do Donald Trump com correspondentes da Casa Branca. Ele pode pegar prisão perpétua. Atualização sobre essa história. O atirador, que foi identificado como Cole Thomas Allen, de 31 anos, ele foi formalmente acusado hoje de tentar matar o presidente dos Estados Unidos e vai responder por outros 2 crimes, né? Transportar uma arma de fogo e munição com a intenção de cometer um delito e também disparar uma arma de fogo durante um crime violento. Então, Jamil, queria conversar um pouco com você sobre essa história, porque é algo que me chamou muito a atenção. Não é o primeiro atentado contra o Trump, já houve um outro, né, que pegou assim de raspão, e um outro que foi planejado, mas não conseguiu consumar porque as forças de segurança conseguiram deter ali
a pessoa que estava planejando atirar contra o Trump. Mas ele já está usando isso, claro, politicamente, né? Assim, plenamente usado politicamente, na verdade, desde o momento, né? Ele já tinha feito isso quando teve, obviamente, aquele que pegou na orelha dele, aquilo ali foi, obviamente, transformado em camiseta, em absolutamente tudo, durante a campanha eleitoral ainda. Depois tivemos, você citou muito bem, Gabi, o caso do campo de golfe, no campo de golfe dele mesmo, ele foi jogar golfe, e aí os próximos buracos que ele ia percorrendo, o serviço secreto ia basicamente na frente para o próximo buraco, basicamente, para limpar a área, e aí foi descoberto que havia uma pessoa justamente mirando a ele, e isso também foi desfeito. Ali não chegou a haver o tiro, nem a ameaça. Neste caso, eu acabei de ler, Gabi, as 7 páginas do processo, pelo menos da denúncia inicial. E é muito interessante, porque nessa denúncia, basicamente, a justiça americana faz uma espécie de linha do tempo do que aconteceu. Então, o indivíduo, que disparou, ele basicamente reservou um quarto no hotel, lembrando que esse jantar ele aconteceu dentro de um hotel em Washington. E esse indivíduo já sabia, na verdade, todos sabiam que Donald Trump estaria nesse jantar, e ele fez uma reserva neste hotel no dia 6 de abril, ou seja, absolutamente planejado, uma reserva de 3 noites, inclusive. E aí, no momento, claro, que o jantar começa, ele faz esse ato. E se vocês olharem bem nessa imagem, ele passa correndo por dentro, basicamente, do detector de metais. Ele acabou de passar ali. E é neste momento que todas essas forças de segurança começam, ou basicamente, se mobilizam. Mas prestem atenção, porque realmente é algo impressionante ele passar por dentro, basicamente, do detector de metais. E aí o que acontece, pelo menos segundo o relato, estou aqui só contando qual é o relato dessas páginas da denúncia oficial. Ele passa, ele dispara, esse disparo pega no peito, justamente, de um segurança que estava vestindo um colete à prova de balas e que não ficou ferido. E aí há uma resposta, basicamente, das forças de segurança que atiram nele, mas ele não é atingido pelos disparos. Ele não foi atingido pelos disparos. Ele caiu, ele se machucou, provavelmente pelo susto, provavelmente pela ação e os disparos. Ele cai e aí ele é preso. Então, ele não foi alvo. Ele, claro, dispararam contra ele, mas não foi um disparo que fez ele cair. Isso é uma novidade, basicamente, que está nesse documento, e aí ele é preso, então. A aparição dele hoje no tribunal é apenas a primeira. Na quinta-feira nós teremos mais uma vez uma aparição dele. Tudo indica, Gabi, obviamente, que se ele for condenado, ele vai pegar, sim, prisão perpétua. Agora, esse é um lado da história. O outro lado é que você acabou de citar. Donald Trump já instrumentalizando de uma forma impressionante, absolutamente impressionante, não apenas para colocar, vamos dizer assim, qualquer tipo de oposição como a radical. Ele não é o radical, quem é radical é a oposição. Então, essa primeira, obviamente, instrumentalização. A segunda instrumentalização é a de dizer que, por isso, ele precisa construir o salão de festas da Casa Branca. Então, também isso ele tem utilizado. Viu só, se a festa fosse aqui dentro, a segurança estava garantida. Então, também usando isso, obviamente, para esse fim. E eu que sou parte, viu, Gabi, do mailing list dos apoiadores de Donald Trump, isso lá desde 2024, que eu me inscrevi como alguém que segue atentamente entre os apoiadores, eu recebi hoje um e-mail pedindo doações. Olha. Porque, afinal de contas, Donald Trump está sob ameaça. E as 3 tentativas dele, obviamente, isso deixa muito claro, e que nós todos precisamos fazer doações para combater essa ameaça. Então, como você vê, é completo. Político, pacote completo. Midiático, completo. Judicial, porque, no caso,
a Casa Branca, o Salão Oval está sendo reconstruído, mas existia uma pendência judicial, então com isso ele também está tentando matar, e é financeiro, porque afinal de contas, quem desperdiça uma oportunidade para ganhar dinheiro, né, Chico? Ah, tá. E essa é uma marca, né, Jamil? Uma marca da extrema-direita no mundo inteiro. Ela sempre monetiza qualquer evento. Não só a campanha eleitoral, não só as campanhas normais. Qualquer acontecimento político, qualquer evento, inclusive algo na linha de violência, o que for, é monetizado. Tem que pegar uma grana, vamos pegar um dinheiro disso aí. É importantíssimo dentro da cartilha da extrema-direita no mundo inteiro. Vê aqui, o Bolsonaro eles pegaram o Pix em qualquer momento. Antes do golpe, depois do golpe, para o Bolsonaro viajar para a Flórida, sempre estão pegando ali, abrindo caixa para os idiotas abastecerem, vamos dar real. Eu pensei num evento histórico, foi muito mais para trás, mas, enfim, evito até fazer esses paralelos, mas se você pensar na Alemanha nazista, um incêndio de Reichstag lá atrás também foi a mesma coisa, né? Foi uma maneira de instrumentalizar também. Eu pensei não no incêndio do Reichstag, mas na facada de Juiz de Fora. Um pouco mais recente. Um pouco mais recente, a facada de Juiz de Fora. Então, a extrema-direita tem essas duas características que o Chico falou. Uma é essa, né, de monetizar tudo. A outra é a extrema-direita mais recente, como ela fica com essa pecha de radical, né, radical, fica com essa pecha de violenta, e ela é violenta, ela precisa, no momento de campanha eleitoral, fazer esse movimento que o Jamil aí observou muito bem, jogar para os outros a violência. Então, cria, o sujeito do PSOL, que foi filiado ao PSOL, que é o que deu a facada em Juiz de Fora, e que não tinha nada a ver com militância de PSOL, mas, enfim, criou ali uma nuvem e aquilo permitiu que o Bolsonaro primeiro se apresentasse como vítima e depois fugisse dos debates, o que ajudou muito a campanha dele. Ou seja, esses caras, eles dão um presentão, né? Dão. Nessas atitudes violentas, assim, normalmente isoladas, o que parece essa agora de Washington, o que pareceu de Juiz de Fora, eles dão um presente, assim, eles entregam. Vou te dar um presente incrível, Donald Trump. E por isso que isso gera várias teorias de que será que foi armado, será que não foi? É muito difícil, eu não gosto de ficar dando vazão a isso, mas as pessoas pensam, né? O resultado é um baita presente que favorece esses caras que estão numa hora de decadência política ou numa hora de popularidade baixa, que é o caso do Trump. E eles garantem eleições, eles garantem ressurreições durante o governo. Você tem uma justificativa para tomar medidas autoritárias. Por conta desses malucos, cara. Os malucos vão e dão um presentão. Eles querem atingir o cara, na verdade estão dando um presente. Ô, Jamil, eu posso só chamar aqui a tela com as informações dele e já te passar a palavra de volta? Bom, tá. Então, a gente tem as informações sobre ele, né? E sobre o atentado também em Washington. Então, o Thomas Whelan, como eu disse, 31 anos, nascido na Califórnia. O Whelan é engenheiro mecânico, desenvolvedor de jogos, ex-professor particular. Antes do crime, ele escreveu uma carta com críticas a Trump, tem muita gente chamando de manifesto. Tem alguns detalhes ali interessantes nesse manifesto, inclusive. Portava uma espingarda, uma pistola e facas, e a imprensa que estava no local relatou que o esquema de segurança e revista não foram rigorosos. O Trump, quando uma jornalista, acho que da CBS, né, que leu o manifesto para ele, ficou ofendidíssimo, reagiu assim de uma maneira super explosiva, né, com a apresentadora Jamil. É curioso, porque ele ficou extremamente irritado, inclusive ofendeu a jornalista e a emissora, mas no documento oficial da Justiça Americana, o manifesto está na sua completo, do começo ao final. Ele é absolutamente colocado dentro das 7 páginas, na verdade ele é basicamente uma página e meia das 7 páginas da denúncia oficial. Ou seja, ele está dentro, obviamente, do processo. Faz parte, inclusive, para entender quem é o responsável, claro, pelo ato. Então, a repórter ali apenas fez o trabalho dela. Esse documento faz parte justamente dessa operação. Ele se sentiu extremamente ofendido, inclusive vestiu a carapuça, né? Quando ele diz, eu não sou pedófilo. E ela até falou, mas
não, mas eu não estava falando do senhor, o senhor está achando que é do senhor que ele estava falando? Ela até, né, cutuca de volta, porque não foi isso que ela não colocou dessa forma. Agora, esconder o manifesto, nem a justiça americana escondeu o manifesto. Insisto, é só você abrir o documento oficial da justiça americana que o manifesto está ali de cabo a rabo. Então, é curioso, né? Agora ele ficou bastante irritado. Mas olha só que curioso. Ele foi dar aquela entrevista na noite de domingo, basicamente, justamente para aproveitar daquele momento que a gente acabou de citar, que é transformar isso, sim, em uma campanha de popularidade, obviamente, eu não diria fazer você esquecer dos outros problemas, mas colocar ele num centro, eu diria, de vítima, daquele que, obviamente, todos temos que ter simpatia por ele. Vamos só lembrar o que está acontecendo enquanto tudo isso é o fato. Nós temos o chanceler da Alemanha dizendo que o governo norte-americano está sendo humilhado pelo Irã, né? Nós não estamos falando de um aliado do Irã, nós estamos falando de um dos governos europeus mais próximos de Donald Trump. O Merz sem dúvida nenhuma, um daqueles que ainda mantém algum tipo de laço com o governo de Donald Trump. E ele falou, o governo norte-americano está sendo humilhado pelo Irã. Não somos nós que estamos dizendo isso, é um aliado dele. Então, essa é uma situação extremamente complicada. Há uma situação extremamente complicada também doméstica, com uma popularidade muito baixa. Então, como o Chico disse, haja presente na hora certa, né? Esse é um deles, sem dúvida nenhuma. Não estou aqui, e aí eu estou com o Rodrigo, não estou aqui falando em teoria conspiratória. Não é isso. Não é isso. Nós estamos apenas entendendo o fato. O fato é que o atentado aconteceu e o fato é que o governo Donald Trump imediatamente instrumentalizou isso de uma forma política. Exato, Jamil. Isso aí. E aí a gente está falando sobre essa queda de popularidade do Trump. Claro que as decisões relacionadas à guerra, ao Irã, influenciam muito. E eu quero aproveitar para chamar aqui um levantamento que você traz, né, indicando que o mundo bateu um recorde de gastos militares em 2025. Então, foram investidos 2,88 trilhões de dólares em armamentos, quantia superior ao PIB do Brasil. Esses dados foram publicados hoje pelo Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, que é o principal banco de dados sobre gastos militares. Em uma década, o mundo registrou um aumento de 41% nessa área. São 11 anos seguidos de crescimento de investimentos em defesa e acho que pelos assuntos que a gente tem comentado, né, Jamil, nas análises que a gente traz no nosso dia a dia aqui do ICL, fica muito evidente que realmente o mundo deu essa guinada para a guerra mesmo. Né? A nova ordem. É a nova mundial. ordem. Exato, Rodrigo. De fato, até vou trazer isso na aula. Mas isso, de fato, são os números. E aí não é uma análise. Os números mostrando que os governos, os principais governos, estão optando por um caminho militar, né? Não estão optando pela diplomacia, não estão optando pela cooperação internacional. Há uma opção e é uma decisão política. Quando você gasta dinheiro em armas, não é por acaso, né? Existiu em algum lugar uma decisão política de gastar em armas. E aí, obviamente, esse número é escandaloso, né, Gabi? Vamos colocar aqui de uma forma mais simples, são quase 3 trilhões de dólares em um ano gasto em armas. Em um ano. Isso erradica a fome no mundo, com um ano desses gastos militares. Então, é realmente muito impressionante. Outros dados impressionantes, basicamente, eu diria, a concentração desses gastos. Rússia, China e Estados Unidos juntos, eles basicamente gastam 50% do orçamento militar do mundo. Só esses três. Né? Claro, as três grandes potências. Estados Unidos sozinho gasta 1/3 do orçamento militar do planeta. Um país só gasta 33% desse orçamento. O segundo lugar é a China, com 12%. Olha a diferença. 33%
E o segundo lugar, 12%. E o terceiro lugar, a Rússia, 6%. Ou seja, é realmente uma disparidade gigantesca. Se a gente pegar os 15 países que mais gastam com armas no mundo, 15 países, eles basicamente gastam 80% de todo o orçamento militar do planeta. O Brasil não está nesses 15. O Brasil está fora desses 15, o Brasil está na posição de número 21. Essa é uma posição basicamente tradicional, o Brasil fica variando 20, 21, 22, está ali nesse local. O Brasil representa hoje, dos gastos militares do mundo, 0,8%. Obviamente, uma proporção muito menor do que, vamos assim, os seus concorrentes mais próximos. É impressionante, Jamil, muito importante você trazer esse comparativo, e eu até quero aproveitar para trazer a atualização, né, agora que o Irã apresentou uma lista de pontos que está considerando inegociáveis com os Estados Unidos, é o que todo mundo quer saber, né, quando vai chegar a um cessar-fogo, a um acordo, né, de uma negociação de fato. Esse documento foi entregue ao governo do Paquistão, que está fazendo as negociações, e de acordo com a imprensa estatal iraniana, essa lista inclui questões nucleares e do Estreito de Hormuz, claro. Não era de se esperar o contrário, né? O ministro das Relações Exteriores do Irã viajou a São Petersburgo para uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, e um pouco antes do encontro, hoje de manhã, o Putin disse que vai fazer de tudo para assegurar a paz no Oriente Médio. Então, são essas as atualizações que a gente tem dessa questão dos Estados Unidos, né, da guerra contra o Irã. Já faz algumas semanas que tem um vai e vem, né, Jamil? A cabeça do Trump, não dá para saber o que vai sair dela e tudo pode mudar a qualquer momento. E essa cena de hoje foi muito importante, Gabi, pelo seguinte: nós tivemos aí nos últimos dias Donald Trump dizendo: estou mandando minha equipe para Islamabad, no Paquistão, para negociar com os iranianos. Minha equipe está indo. Eles têm agora a última oportunidade de fechar um acordo conosco. Essa aqui basicamente a saída que o governo norte-americano está dando para o Irã. Ele se apresentando como aquele que poderia basicamente negociar, fazer um acordo e encerrar essa guerra. E o Irã não apareceu no Paquistão. E aí, claro, o que fez Donald Trump basicamente disse para a sua equipe mais próxima, J.D. Vance, etc., não embarquem para o Paquistão, porque o Irã se recusou a ir. E no dia seguinte, o Irã, justamente o ministro das Relações Exteriores, vai se reunir justamente com Putin. E aí sim, essa reunião, que ela não tem nada de paz, ela é uma negociação, basicamente, do Irã, uma solicitação para que Putin faça parte de algum tipo de defesa do Irã. Esse é o grande pedido do Irã. Vamos ver nos próximos dias ou talvez semanas como o governo russo vai reagir. Verdade que o governo russo tem uma situação muito complicada. Ele tem a sua própria guerra na Ucrânia. Então, obviamente, ele não poderia abrir um segundo fronte de combate. Seria extremamente complicado. Mas, ao mesmo tempo, é muito simbólico que o Irã tenha deixado o governo norte-americano, esnobado o governo norte-americano, não foi se encontrar com a delegação americana e foi para Moscou encontrar com a Rússia. Por isso que é simbólico isso. Muito bom. E o Trump, né, também dizendo, eles podem nos ligar se quiserem conversar, acho que nesse final de semana, né? Eles liga aí, pô. Isso também. Foi sumido. É mais ou menos por aí, Rodrigo. Jamil, muito bom ter você aqui com a gente. E nos vemos em breve, meu querido. Valeu, até a próxima. Sem dúvida. Boa noite para vocês todos. Valeu, Boa noite, querido. Jamil. Bom trabalho. Seguimos aqui falando em bom trabalho. Rodrigo, tem uma entrevista hoje no Chico Pinheiro Entrevista que promete ser muito interessante, hein? Sim. O convidado do Chico Pinheiro Entrevista de hoje é o professor e jurista Conrado Hübner. Então, você acompanha a partir das 7 horas da noite, vale a pena. Sempre o professor Conrado Hübner traz assim, análises muito relevantes, né, para o nosso cenário jurídico. Ele tem uma coluna, escreve periodicamente, aliás, muitas vezes de maneira corajosa. Crítica. Uma voz muito crítica ao poder judiciário, no geral, no país, né?
Principalmente esse poder judiciário que ama um penduricalho, né, que usa e abusa desse recurso. E ele também faz a crítica do excesso de poder do Supremo Tribunal Federal. Foi pioneiro nisso, né? Sim, é isso que eu ia falar. Ele fazia essa crítica quando não era modinha. Né? Não era modinha, então ele faz essa crítica e também sem ser aquela crítica pelo lado da extrema-direita, claro que não. Sim. Né? Mas questionando até onde vai a possibilidade dos ministros terem inquéritos que duram 6, 7 anos, etc. E é interessante que ele é um jurista, um professor de direito, mas alguém que atua mais com a crítica acadêmica, né? Alguém que está na universidade. Então tem muita liberdade e independência para fazer essa crítica num bate-papo super legal com o nosso Chico Pinheiro. A gente tem um trechinho. Vamos ver. Assistir. Numa sociedade tão plural, tão conflituosa, tão cheia de conflitos, desigualdade com tanta violência, é natural que essa corte tenha, de fato, que ser um alicerce da democracia. E que a gente não confunda e não reduza a democracia simplesmente a um voto que elege o seu representante. Esse representante, num órgão representativo majoritário, decide o que quiser. Esse órgão não é sozinho a democracia. A democracia é esse sistema complexo interativo que tem atores muito diversos, aqueles eleitos pelo voto, aqueles alçados àquela posição por sua reputação, por suas relações, por sua capacidade, por sua competência intelectual e trajetória, e com funções diferentes. É nesse equilíbrio que a democracia vai navegando. Muito bom, então a gente acompanha a partir das 7 horas da noite. Daqui a pouquinho você também pode se inscrever em ecl.com.br no grupo de WhatsApp do Chico Pinheiro Entrevista, para ficar sabendo dos spoilers, pegar cortes das entrevistas, tudo você ficar sabendo por lá antes de todo mundo. Seguimos aqui, gente, para o nosso noticiário. O senador Flávio Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas, eles participaram da AgriShow, que é a maior feira do agronegócio do Brasil, né? Temos aqui uma imagem nas redes sociais que eles postaram juntos. Tem também o The Hit, né? Que é assim, quase que uma menina dos olhos do governador de São Paulo, justamente pela atuação na área da segurança pública. O Flávio estava usando uma camiseta, não sei se dá para ler aí na sua tela, mas estava escrito "Orgulho do nosso agro", e ele fez diversas críticas ao presidente Lula, dizendo que o governo trata o agro que nem lixo. Tem até uma aspa aqui. O Lula mandando carroças e carroças de dinheiro do Plano Safra. Banco do Brasil parece que trabalha só para eles. Pô, que ingrato. É bom ter essa linha fina embaixo, né, Chico? Pelo amor de Deus, é dinheiro que eu, na verdade, eu posso até criticar o governo, que é dinheiro demais para o agro. São muitos mimados. Aí sim, mas o cara tá louco. Nem o pessoal do agro vai concordar com essa crítica. Só recebem dinheiro, é subsídio por cima de subsídio. O agro... Queria que desse 10% para o MST. O MST tem penado na mão do governo mais do que... Bom, o agro come do bom e do melhor. Eu acho sempre importante trazer esse disclaimer aqui, né? Como diria o nosso empresariado. Mas vamos dar uma olhada no que disse o Flávio Bolsonaro, né? O senador. O que já está em plena campanha. Abre aspas. "O agro não pode ser tratado como vilão. O agro não é o vilão, é a solução para o nosso Brasil. É uma insanidade pisar tanto num setor como esse." Olha só, Chico. Meu Deus. O que nós vemos do atual presidente da República é o ódio. Uma pessoa que passou pelo que passou, que se diz injustiçado, não aprendeu nada com a vida. Onde já se viu fazer um financiamento de 10 bilhões de reais para comprar maquinário só? Essa foi a fala dele nessa agenda de pré-campanha. 516,2 bilhões. Isso é o quê? O gasto do Plano Safra do governo esse ano. É muito dinheiro, gente, para um setor só. Aí aqui, também só para juntar todas as informações, né, porque os dois estavam juntos, né, essa agenda conjunta, o Flávio disse que, se Deus quiser, o Tarcísio será presidente do Brasil um dia. Deus não anda querendo essas coisas, não. E que o governador sempre foi leal ao presidente Bolsonaro. Então, colhendo os frutos daquele aceno, né, muito claro, quando ele foi visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na cadeia, né, que ali ele tirou totalmente o pé da pré-campanha, o Tarcísio.
resolveu que vai ficar concorrendo ao governo do estado mesmo em São Paulo. E levou o Derrite a tiracolo, né? Levou o Derrite a que é o candidato ao Senado aqui em São Paulo, né? Então... Que ele já colocou ali como o garoto propaganda do Congresso no ano passado, né? Para falar de segurança pública. E que, assim, claro, o Tarcísio tem uma chapa completa para concorrer em São Paulo, mas o grande nome que ele quer empurrar mesmo para o Senado é o Derrite, né? O segundo nome para o Senado aí tem alguns disputando, inclusive aquele ex-ministro do Meio Ambiente, o Salles, né, também é candidato, mas não tem o mesmo apego, o mesmo approach ali com o Tarcísio. Aquilo era bom porque é o cara da motosserra, né? Motosserra, é o ex-ministro do Meio Ambiente. Passar boiada. Eu ia dizer isso. Aquele de passar boiada. Falava de passar boiada. Vamos trazer o nosso convidado aqui, que é delegado da Polícia Civil de Goiás, o Yasser Yassine. Delegado, seja muito bem-vindo aqui ao N2. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Rodrigo. E boa noite, Chico Sá. É sempre um enorme prazer falar com vocês sobre política, segurança pública. Boa noite aos telespectadores também. Boa noite. A gente estava justamente observando, né, o secretário do Tarcísio, que compareceu a esse evento também, ele que vai sair concorrendo ao Senado, por São Paulo, e o Flávio Tarcísio fazendo essa dobradinha pela primeira vez, né, num evento de agro. Vamos começar por aí, então, a nossa conversa. Então, eu sempre falo que o Derrite, que é um super aliado do Bolsonaro, aliás, todos eles são aliados do Bolsonaro, né, foi o pior presidente para a segurança pública. Então, o Derrite, junto com o Bolsonaro, eles não foram bons presidentes no que diz respeito à condução da segurança pública para o país, né? Pois é. E a gente tem, então, essa primeira declaração do Flávio Bolsonaro, mas como o Chico disse, parece que não tá, a isenção que a gente tem atualmente não é o suficiente. Segundo o Flávio, eu queria entender quais são as propostas dele também para o agro, né? Não, acho que ele vai esconder tudo que é tipo de proposta assim esse como ano. a campanha também para o âmbito econômico da parte de campanha do Flávio, né? Que vazou e ele disse, não é bem por aí, calma lá, gente. Não acho que a ideia dele é esconder, né? É isso. Eu não sei se ele quer comentar. Diga. Então, sobre o agro, né, assim, é impressionante como a desinformação é muito grande, porque eu tenho andado nas ruas e, infelizmente, as pessoas que, assim, eu vivo num estado que é completamente conservador, em sua grande parte. E a desinformação é muito grande porque eles pensam que o Lula é contra o agro, e assim como o Chico falou, o Plano Safra de 2025 e 2026 foram 516 bilhões de reais, que foi o maior valor da história, né? E aí, assim, eu sempre faço a pergunta para as pessoas, assim, nas ruas, né? Assim, você está vendo alguém do agro passando alguma dificuldade? Você viu alguém falindo? Alguma empresa do ramo do agro fechando? E todo mundo fala o contrário, não, eles estão muito bem, né? Até porque o que acontece? O governo Lula, ele fez uma expansão histórica, né, do agro para o mercado internacional. Então, a gente aumentou as nossas parcerias com a Ásia. Em mais de 3 anos, foram 500 novos mercados externos para o campo do agro. Então, assim, a desinformação é muito grande, porque eu não consigo enxergar um presidente que tenha feito mais para o agro do que o atual, né, o governo Lula. Eu quero trazer, falando aqui no cenário eleitoral, queria trazer uma pesquisa que saiu agora do presidente Lula aparecendo na frente em todos os cenários de primeiro turno na BTG Nexus. Foi divulgada hoje essa pesquisa e trazendo sempre as informações aqui, né, gente? Ela foi feita entre os dias 24 e 26 de abril. Foram entrevistados 2.028 eleitores numa margem de erro de 2 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%. Vamos colocar o gráfico aqui na tela para ilustrar esse cenário? Aí, já temos. Então, nessa pesquisa, no primeiro turno, intenção de voto estimulado, o presidente Lula aparece com 41%
das intenções, Flávio Bolsonaro 36%, e aí temos os demais candidatos, né? O Caiado e o Romeu Zema quase que estão empatados, né? Tecnicamente estão empatados, o Zema com 4%, o Caiado com 3%, também depois vem o Renan Santos aparecendo nesse empate com 3%, o Augusto Cury do Avante, que apareceu recentemente também como pré-candidato, 2%, depois vem o Cabo Daciolo, 1%, Aldo Rebelo, 1% também. E é interessante olhar esse cenário, Rodrigo, porque essa já é uma pesquisa que mostra uma folga, mas vamos dizer assim, no primeiro turno, né? Depois a gente vai olhar para o segundo turno também. Mas já mostra um cenário um pouquinho mais confortável para o presidente Lula, né? Essa pesquisa. Na verdade, a hora que a gente olhar o segundo turno, a gente vai reparar que o que a gente pode concluir dessa pesquisa, é claro que é muito cedo, mas juntando com informações que vêm dos bastidores também, de que o Flávio Bolsonaro deu aquela subida, aquela arrancada que a gente viu no começo do ano, por vários fatores, pelas dificuldades do governo na área econômica, pela pauta que ficou muito dominada pela questão do Master, e isso dificultou o governo. Mas o Flávio Bolsonaro, por essa pesquisa de hoje, bateu no teto, parece. Até foi o destaque que eu trouxe mais cedo no ICL Urgente. Sim. O Flávio Bolsonaro, não é que esteja confortável para o Lula, é uma eleição dificílima, disputadíssima, etc. Mas assim como o Lula parece que tem teto, parece, não tem um teto, e isso já estava ficando claro nas outras pesquisas, o Flávio Bolsonaro agora parece que chegou no teto também. Então, um cenário quase que congelado, né? Em que o primeiro turno o Lula tem uma leve vantagem e no segundo turno há praticamente um empate com o Lula numericamente na frente. Vamos colocar o segundo turno também, Rodrigo, já que você citou aqui, mostrando esse empate com o Flávio Bolsonaro, considerando a margem de erro. Então, 46% para o presidente Lula, Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL, com 45%, né? Então, que ali é a transferência de votos, né, desses personagens, desses outros políticos da extrema-direita. E o interessante é que, no mês anterior, o Flávio Bolsonaro tinha 46% nessa pesquisa. Então, significa que ele tinha 46%, agora 45%. Não quer dizer que despencou, praticamente está ali. Mas parece que bateu no teto dele. Então, é a informação que fica. Chico, eu não sei se você concorda com essa avaliação. Não, eu acho que foi no limite. Foi inflado também pelo assunto do momento. O governo perdeu, por incrível que pareça, o governo perde no caso Master, mesmo não tendo nada a ver com a história, mas a direita comunicou bem. Uhum. Tinha, com a ajuda também um pouco da CPI e, claro, da forma como a mídia mais tradicional cobriu, o governo perde no escândalo que você vai contar, tem quase 40 personagens da extrema-direita ou da direita, mas o governo perde, como perdeu em outras ocasiões, como perdeu naquele momento do PIX do Nicolas Ferreira. Então, era um momento muito ruim para o governo que o Flávio Bolsonaro aproveitou e vai para cima. Mas vê-se que bateu. Parece que essa arrancada bateu no teto. Se o delegado concorda com essa... Então, eu entendo assim, Chico, e uma hora o Flávio ia chegar no limite dele, né? Ninguém só sobe a vida inteira. Então, agora a tendência, ao meu ver, é que ele comece a cair. Até porque, para ser bem sincero, eu não estou vendo ainda a militância da esquerda bater com força total no Flávio Bolsonaro. A gente sabe que o Flávio tem inúmeros escândalos, envolvimento com milícia, em vários documentários mostra todo o envolvimento do Flávio Bolsonaro com o crime organizado, e isso ainda não foi devidamente explorado. Quando os escândalos começarem a surgir com maior força, a tendência é que ele caia ainda mais. E como você mesmo mencionou, Chico, porque a direita ela tem uma comunicação muito boa, né? Infelizmente, a gente ainda está patinando, mas melhorou bastante. A gente não pode negar que hoje a comunicação da esquerda está mais organizada. Nós estamos conseguindo emplacar também as nossas ideias, como, por exemplo, a própria situação do PIX mesmo, aquele vídeo que a gente publicou até em parceria, o ICL também republicou, que eu demonstrei por A mais B que se não houver fiscalização das fintechs, quem nada de braçada é o crime organizado. Uhum. E o Nicolas gravando o vídeo sugerindo que não houvesse fiscalização nas transações via PIX. E isso depois a gente conseguiu reverter. Então eu penso que agora, de acordo com todo esse cenário que a gente vem analisando,
o Flávio conseguiu chegar no limite dele e a tendência agora é que haja um desgaste natural com o passar dos dias. Eu diria assim também que é muito complicado para quem está no governo, apesar do o governo Lula perdeu esse debate, né? O PT, aliás, no Congresso desse fim de semana, delimitou como uma das palavras-chave da campanha chamar o escândalo de Bolsomaster. Sim. Mas como diriam por aí, demorou, né? Demorou, né? Bolsomaster. Para tentar colocar o selo de que é um... E quando você faz o PowerPoint de verdade, não o PowerPoint aquele da Globo, o PowerPoint de verdade que o ICL fez aqui, mostrou no ar e tal, é um Bolsomaster, é um escândalo do Master. Acontece que é Rodrigo, muito difícil. Diga, delegado. Assim, uma coisa que é muito importante a gente mencionar e refrisar inúmeras vezes é que todo o Banco Master seria absorvido pelo governo do Distrito Federal, que é um governo bolsonarista. E o PL voltou a favor da compra do Banco Master pelo governo, e a gente não explora isso. Sim. Por quê? Por que o PL votou a favor da compra do Banco Master? Em peso. E outra coisa, o PT votou contra a compra do Banco Master. Na Câmara Legislativa, né? Na Câmara Legislativa na do Câmara DF. Legislativa. Exatamente. E na hora da instauração da CPI, o PL foi contra. Então é uma coisa que a gente tem que explorar. Por que o PL votou a favor da compra do Banco Master? Esse debate tem que ser melhor feito, mas eu diria que, mesmo o governo tendo perdido, não tendo conseguido comunicar isso direito, sempre que se traz um escândalo financeiro, fica pior para o governo, para quem está no governo. Porque para quem assiste assim, fala, bom, mas também por que não fizeram nada? Na verdade, aí você tem que explicar. Fizeram. Tanto é que o governo Lula colocou a Polícia Federal, o Banco Central do período Lula é que fez a intervenção e, inclusive, impediu essa compra aí que o nosso convidado acabou de citar, que seria comprado um Master pelo BRB a mando do Ibanez Rocha bolsonarista, mas isso tudo requer explicação. Quando você fica só na coisa simples, as pessoas ouvem falar, opa, é mais um escândalo aí, governo do PT, escândalo, governo do PT, escândalo. E aí cola no Lula essa ideia. Então tem que explicar, tem que falar mais, né? Tem que se comunicar. Mas para um governo é sempre pior quando a pauta vai para o lado da corrupção e tal. Ainda que nesse caso todos os indícios são de corrupção do lado de lá. Né? Campos Neto, o Banco Central autorizou, Ibanez Rocha queria comprar, Cláudio Castro colocou o Fundo de Previdência do Rio para também salvar o Master com comprando papéis. Então, tudo aponta para a direita. Ciro Nogueira, aliado de muitos ali dentro. Fabiano Zettel, cunhado, doador da campanha. Doador da campanha. Maior doador do Bolsonaro. Então é um negócio assim... E doou pro Tarcísio também, né? Doou pro Tarcísio também. Então, o PowerPoint está feito, só que o Bolsomaster, esse é o nome que o PT resolveu chamar agora, tinha que ter sido mais batido, né? Deixou na mão da Globo, né, para fazer o PowerPoint. Deixou. Lá, né, Gabi? É isso. Eu acho que a gente vai... Eu não sei se o delegado ainda quer comentar para a gente fechar. Dá tempo de comentar bem rapidinho, delegado? Sobre esse assunto do Banco Master? Eu achei que você ia falar, por isso que eu te passei a bola. Não. Obrigada. Então, eu quero muito agradecer aqui a presença do Yasser Yassine. Obrigada, é um prazer te receber aqui no N2. Até uma próxima. Obrigado, Yasser. Boa noite para todo mundo. Fico agradecido aí pelo convite. Obrigada. Valeu. Próxima. Quero trazer uma notícia aqui, rapidinho. Acabou de sair, viu, Rodrigo, Chico também. O ministro Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar a pelo menos 18 idosos condenados por envolvimento nos atos golpistas, e essa lista inclui a Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, a Dona Fátima de Tubarão, em referência à cidade do sul de Santa Catarina, né, onde ela morava. Dos 17 anos de condenação, a Maria de Fátima cumpriu mais de 3 anos e 10 meses. O Alexandre de Moraes determinou, então, o cumprimento das medidas restritivas, né, como o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição das redes sociais, enfim, suspensão de passaporte e impedimento de contato com os outros envolvidos nos atos golpistas. Então, uma atualização que a gente tem falado muito sobre isso, né, Chico? E vem numa semana em que o Congresso vota aquela questão da dosimetria, né? Isso, exatamente. Então, acho que vai ser uma semana favorável aos golpistas, de certa maneira. Já soltou Dona Fátima de Tubarão, que, para quem não lembra, é aquela senhora em posições escatológicas no Palácio do Planalto. Sim.
Lamentável. Cenas lamentáveis. Eu estava esperando o Chico... Eu não posso dizer mais, você procure aí, porque cansei da dona Tubarão aí. Eu acho que todo mundo já tem essa referência automaticamente, mas deixei essa bomba para o Chico Sá comentar e lembrar quem é a dona Fátima Que fase, garoto. de Tubarão. Muito bem. É isso aí, gente. Eu quero trazer aqui o resultado da nossa enquete. Cadê? Vamos ver. Vamos lá. Agora há pouco a gente tinha colocado na tela aquele vídeo, né, um trecho da fala do presidente Lula falando sobre a militância, né, que precisa ser atuante, cobrando uma mobilização da militância nas ruas. Temos, então, o resultado da nossa enquete. Até que não está tão, assim, diferente, hein, Chico? Na internet, 60%, a militância política da esquerda em 2026 é mais necessária na internet ou nas ruas? Na internet, 60%, nas ruas, 40%. Imagino que, por conta das fake news, né, da inteligência artificial, esse tema tem sido uma discussão, um debate muito urgente. As pessoas ficam mais agoniadas, as pessoas mais à esquerda do campo progressista, quando vem o avanço e as vitórias seguidas da direita nas redes sociais. Então, eu acho que esse sentimento está muito aí na enquete. Muito que bem, então, gente. Obrigada a você que votou, comentou aqui no nosso chat, aqui também. Então, vou aqui trazer o nome de algumas pessoas que comentaram e participaram junto conosco. Aurélio Benevides, Franciele Almeida, Liana Golim, André de Castro e Rosana Vedeman participando aqui do nosso programa. Só começando, hein, a semana. Vamos nessa? Opa! Agora simbora. tem Chico Pinheiro entrevista com o jurista Conrado Ubner. Vamos acompanhar que vai valer a pena. Valeu, pessoal. Valeu. Boa noite a todos. Estou aqui na sede da ONU em Genebra, um local que eu percorro há mais de 20 anos. Eu posso dizer, sou testemunha de decisões que redesenham fronteiras, que denunciam violações de direitos humanos, que mudam o destino de populações inteiras. Mas eu preciso ser honesto com vocês. O que está acontecendo neste momento é extremamente grave e é urgente. Os Estados Unidos estão redesenhando a geopolítica do planeta. Nós estamos vendo no Irã, na Venezuela, em Cuba e em tantos outros lugares no mundo. E a verdade é que o Brasil também está no centro desse tabuleiro. A questão é que quando nós lemos as notícias, nem sempre fica claro o que está por trás de uma decisão. E por isso, eu preparei uma aula gratuita e quero te mostrar o que eu enxergo aqui de dentro, o que está em jogo nessa nova ordem mundial e como isso já está afetando a vida de cada um de nós brasileiros.